Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Um inscrito me perguntou se utilizar vários arquétipos fazia mal a ele. E, na verdade, o que eu tenho para falar é, quando nós utilizamos muitos símbolos, nós temos que entender que o nosso cérebro, ele tem um inconsciente. Esse inconsciente, ele se manifesta, vamos dizer assim, sem a vontade da pessoa, ou seja, os estímulos são externos e nós estamos sempre conectados com eles. Toda vez que a gente se encontra com uma forma, o nosso cérebro faz uma leitura automática. Você não vê uma cadeira e diz, eu estou olhando para uma cadeira. Você vê uma porta, você simplesmente abre. Algo te conecta e mostra que você faz aquilo de forma automática. Assim como o nosso volante do carro, em que a gente não precisa mais pensar para dirigir. A gente pega e automaticamente pega o carro e dirige. Então você não fica olhando. Os arquétipos se tornam mecanismos e símbolos automáticos também, que da mesma maneira eles funcionam na nossa vida e passam a funcionar de forma automática, em que o exterior se liga ao nosso inconsciente. Mas para isso, nós temos que entender o seguinte, quando eu faço algo de vontade, ou seja, em que eu me conecto para... eu escolho um arquétipo. Então eu digo assim, eu quero um arquétipo por conta de... para que eu tome melhores atitudes, para que eu consiga me concentrar mais, me aplicar mais nos estudos, pois quero prestar um concurso público. Então toda vez que eu desenvolvo uma conexão com o arquétipo, eu tenho que intensificar esta força. Eu tenho que tornar forte o meu contato com o arquétipo. Para isso, eu preciso, pela lógica, não ter muitos símbolos, pois muitos símbolos vão fazer uma confusão no meu cérebro e vou, na verdade, perder a força e a conexão com os símbolos. Ou seja, é como se eu tivesse 3 grandes símbolos. Isso é o mais apropriado. Até 4 símbolos. Mas 10 seria muito. E mesmo assim, esses símbolos teriam que ser muito distintos em locais distintos. Como, por exemplo, o arquétipo do seu quarto pode ser um arquétipo voltado para o amor, para cores mais serenas, tranquilas, cores quentes, que indica calor humano, indica um local sagrado, em que ali não tem, é um lugar para você descansar e basicamente você vai ficar 1/3 da sua vida naquele local, naquele quarto. Portanto, ele tem que ser um lugar caprichado. Já na sala pode ser um ambiente misto, com um arquétipo mais voltado ao coletivo e não ao casal ou ao só o indivíduo se ele mora sozinho ou se ela mora sozinha. Mas quem adentrar naquele ninho, o quarto tem que ser um quarto ninho, que diz, um local de aconchego. Mas na sala tem que trazer um bem-estar, talvez uma elegância, um símbolo de conhecimento que aquele ser tem. Às vezes você já viajou bastante, símbolos de viagens, dentro, na decoração da sua casa. Então, nós temos que entender que vários símbolos têm significado na nossa vida. Alguns nós podemos dizer que vão trazer diretamente poder pessoal. A gente fala muito isso na escola de poder. É que você tem que ir gradativamente acessando isso. E quando você coloca um arquétipo escolhido, você vai gradativamente se conectando com este arquétipo. Na verdade, quando eu coloco muitos arquétipos, é porque dentro da minha cabeça existem muitos desejos, existe muita confusão. Então aí é que mora o perigo. Pois se eu tenho tanta coisa na minha cabeça, é porque eu ainda não estou organizado. Eu preciso usar a lógica do PDCL, para você começar a se organizar e daí você elaborar 4 grandes objetivos na vida, 4 grandes metas, para que você
consiga executar de forma correta essas metas. Pois há pessoas que vivem de sonhos, são aquelas pessoas que têm vários sonhos, várias expectativas e acaba não realizando nenhuma delas. E é muito frustrante porque uma pessoa, ela começa vários objetivos e ela não termina. Então, quando nós falamos de muitos arquétipos, de colocar muitos arquétipos, nós temos que tomar cuidado, pois como está o nosso interior? Como nós estamos funcionando dentro de nós? Pois aí é que mora o perigo. Às vezes eu posso estar numa situação em que eu deveria estar organizando os poderes que eu desejo e preciso ter para alcançar as metas. Talvez esse seja o primeiro dos nossos objetivos. Antes de estar caminhando para outras metas, nós temos que, primeiro, eu preciso de foco, ou eu preciso de atitude. Eu preciso deixar de procrastinar. Eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer outra. Eu tenho que organizar, eu tenho que saber qual caminho eu estou seguindo. E outra, quando se coloca muitos arquétipos, às vezes corre-se o risco de criar arquétipos conflitantes. Ou seja, eu posso estar criando conflito dentro de mim, o que é pior para mim. Às vezes eu vou gerar uma confusão que gasta energia, me estressa e pode provocar em mim, para algumas pessoas, até mesmo um cansaço emocional, uma depressão. Porque deveria justamente estar tendo um comportamento diferenciado. Mas, infelizmente, essa pessoa colocou tantos objetivos, desenvolveu tantas metas interiores, que ela não consegue mais hoje, vamos dizer assim, achar o seu caminho. Ela vai ter que esvaziar tudo, parar o que está fazendo, para começar de novo, né? Então, ter muitos arquétipos é uma coisa ruim? Sim. O ideal é desenvolver um por um, com carinho, pois um simboliza a minha busca pelo conhecimento, outro simboliza a minha atitude, a deixar de procrastinar, ter energia para estudar, ter energia para melhorar como ser humano, pois eu preciso mudar. Veja só, quando nós falamos de ressonância, nós falamos de ressoar. Enquanto eu não ressoar de outra forma, eu não vou mudar a minha realidade. Eu não vou atrair aquilo que eu preciso atrair. Então eu preciso estar conectado com essa nova forma de ressoar, pois a ressonância, ela ecoa, bate nos outros objetos, que eu diria outros arquétipos da vida, outras ideias, outras formas, outras dimensões, e retorna para nós. Então nós temos que cuidar muito bem do que vai retornar para nós. Por isso que ressoar é muito importante. Ressoar da maneira correta. Porque se eu tenho confusão, eu estou ressonando sempre. Então eu não deixei de emitir. Então eu estou emitindo eternamente. Deus ecoa de si, né, eternamente. Ele ressoa, né, de si eternamente. E nós também somos assim. Claro que em formas totalmente diferentes. Mas a gente também faz esse caminho de expansão. Nós vamos sempre expandindo, 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 e aquilo vai voltando, voltando. Se é construtivo o que nós estamos emanando de nós, sempre vai voltar o construtivo, o facilitador do construtivo. Então nós temos que sempre nos policiar, vigiar o nosso interior. A todo momento, hoje, agora, nesse instante, o que passa por sua cabeça? O que passou pela sua cabeça quando você escolheu 7 arquétipos, 10 arquétipos? Eu queria aquilo, eu queria aquilo, eu queria aquilo para aquilo. Eu tenho que entender o que está acontecendo dentro de mim, para que eu possa mudar esta maneira de pensar. Gostaria que você pensasse nisso um pouco, escrito que fez essa pergunta, se vale a pena ou não pensar de forma diferente, a que você comece a trazer um símbolo primeiro de força e poder, seja qual for, né? Você chegou a citar o corvo,
Estude o corvo, entenda o corvo primeiro, né? E analise bem o que você está fazendo. Por exemplo, eu não recomendo a ninguém o uso do corvo, né? O corvo é um arquétipo muito complicado, né? Ele tem muita coisa, né? Mas o corvo ele traz algumas mensagens subliminares muito poderosas. Você sabia que o corvo ele imita uma pessoa tão igual quanto um papagaio ou até melhor? Você sabia que muitas vezes corvos eram treinados a falar certas palavras para que se espalhasse certos conhecimentos através dos corvos? E que muitas vezes palavras eram faladas no meio de corvos, assustando algumas pessoas que passavam por ali, escutavam verdadeiras falas, indicando que era um fantasma ali. E na verdade não se tratava de um fantasma, e sim de um corvo treinado por uma mente habilidosa que já havia treinado aquilo. Então cuidado quando escolhe um símbolo antes de conhecer histórias mais profundas sobre estes símbolos. É um conselho que eu dou, sabe? É uma coisa que eu peço para vocês. Procurem entender cada símbolo, cada arquétipo. Cada um tem um grande poder em si, uma grande forma de conhecimento. E é isso. Não utilize muitos arquétipos. Escolha bons arquétipos e pense muito bem antes. Serenidade profunda a todos vocês. Eu me torno você. Muita paz.